Bom dia, encarnados e desencarnados também. Como foi proposto na minha última facilitação aqui, seguir o livro Boa Nova. E esse livro é muito interessante, muito especial, porque ele vem contando para nós algumas passagens de Jesus. E muitas das vezes essas passagens, esses detalhes, não estão descritos na Bíblia. Então é um livro que a gente lê e a gente sente, né, essa maior aproximação, esse carinho, né, maior, esse afeto maior com Jesus e os seus ensinamentos. E por meio deste livro também nós percebemos que a todo momento, toda a vivência do Mestre aqui na Terra, qualquer ato dele era um ensinamento gigantesco para cada um que estava ali presente, mas até hoje para nós que temos a oportunidade de pegar um livro desse e ler essas lições, essas mensagens. Então hoje, dando continuidade, nós vamos falar da lição 2, que é a lição Jesus e o Precursor. Essa lição, ela se passa no contexto do lar de Maria, né, no lar de Jesus, em que Maria e a sua prima, Isabel, estão ali numa conversação, né, estão trocando ali experiências de mães. Maria, no caso, mãe de Jesus, e Isabel, sua prima, que era a mãe de João, futuramente então conhecido como João Batista. E era interessante porque as duas crianças ali eram crianças diferentes, né, especiais. Então nessa conversação elas comentam desses fatos, né, estranhos para uma criança, como é colocado aqui na época que Jesus tinha aproximadamente 12, 13 anos, né, na passagem de infância para já adolescência. E elas conversam, trocam experiências, né, as suas experiências, como mães dessas crianças, né, dessas crianças tão interessantes, vamos dizer assim. Então as duas primas encontraram a falar de ambas as crianças, inicialmente comentando cujo nascimento fora antecedido por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Jesus não sabemos, né, como aconteceu o nascimento dele, a questão da gestação de Maria, as dificuldades, né, o nascimento de Jesus na manjedoura, a vinda do anjo, né, para falar para Maria que ela viria receber o Salvador. Mais interessante também que Isabel, a mãe de João, no caso, pai de João também, né, Zacarias, os dois, eles já tinham uma idade mais avançada, eles não tinham uma idade que ali, principalmente na época, não era comum de um casal ter um filho, né? Então, tinha essa questão da idade também de que a Isabel ela era estéril. Então a possibilidade desse casal ter um filho era mínima, vamos dizer assim. Mas também Zacarias recebeu a mensagem de um anjo avisando a ele que ele teria um filho, que esse filho iria chamar João. Então esses fatos, sempre antecedendo o nascimento dessas crianças, alguns fatos, né, interessantes. E as duas se colocando a pensar, a discutir sobre essas questões. Colocando aqui também o papel de Maria, né, como mãe de Jesus. Não era qualquer espírito. É um espírito para receber o governador da terra aqui encarnado juntamente conosco. Era um espírito também de evolução inquestionável, né? Tanto que Emmanuel coloca sobre Maria: humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Então era um espírito de muita evolução, mas apesar dessa evolução ela não tinha ideia, né, da missão de Jesus. Ela percebia que ele era, sim, uma pessoa, né, uma criança diferente, mas ela não tinha ideia da tamanha missão que esse espírito, né, que esse mestre viria colocar para nós aqui. E aí, nessa conversação, a Isabel coloca: o que me espanta é o temperamento de João, dado as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. E aqui ela comenta que às vezes ela observa João, ele está caminhando sozinho, olhando para o tempo. Quando a pessoa se coloca a refletir, mas naquela pouca idade, né, a criança, normalmente, qual que é a preocupação dela? Quase que nenhuma. Ela se preocupa em brincar, se preocupa em passar o tempo dela, né, de se distrair. Mas João a Isabel coloca aqui que ele tinha umas atitudes meio estranhas, né, uma atitude de adulto.
se coloca a refletir, coloca a pensar, né? Não raro, procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. E aí Maria, concordando, né, porque ela já tinha também observado vários fatos assim com Jesus também, ela fala: essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Então Maria não sabia, né, da missão de Jesus, mas ela já conseguia sentir e ver que o filho dela era um pouquinho especial, né, vamos dizer assim. Meu filho também é assim, envolvendo-lhe o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre, surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Então, a Maria, como mãe, às vezes ela via que Jesus não estava em casa, ia procurar por ele estava conversando com estranhos, né? Então, essa preocupação de mãe, bom, cadê meu filho, né? Onde que ele está? E aí, quando ela ia de encontro com ele estava conversando com os mendigos, com as lavadeiras, né? Com os transeuntes, as pessoas que passavam, e sempre passando palavras de carinho, de consolo, né? Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente andou a cismar em relação ao seu destino. Então Maria, ela tinha sempre essa preocupação com Jesus, porque ele, sendo criança, tendo esses comportamentos especiais, ele chamava atenção. Então ele colocava ali lições, colocava interpretações, que muitas vezes não era interpretação, não eram as lições colocadas, por exemplo, pelos fariseus, que eram os conhecedores da lei, né, os sacerdotes do templo. Então a Maria sempre tinha seu coração muito preocupado, né, no sentido de tentar colocar Jesus no melhor caminho e ao mesmo tempo também defendê-lo dessas pessoas, desses poderosos, vamos dizer assim. E aí nessa conversação, a Maria ela fala com a Isabel, ela compartilha com a Isabel de um fato que aconteceu quando eles foram até Jerusalém, porque já era costume na época, todo ano, ter a festividade de Páscoa em Jerusalém. E muitas vezes, né, em geral, Maria e José, antes mesmo de terem Jesus, eles iam até Jerusalém para participar dessas festividades. E aí nessa época, Jesus então com 12 anos, eles vão os três, né, para Jerusalém, nessas festividades. E aí, depois deles terem lá participado desses momentos, Maria e José não conseguem encontrar Jesus e pensam, bom, às vezes ele já foi, né, está na casa de algum parente e vai embora. Só que 3 dias depois Jesus não aparece. E mesmo durante o caminho eles não conseguem encontrar Jesus. E mãe, claro, né, mãe e pai, preocupados, retornam e encontram Jesus no templo, conversando com os sacerdotes, dando ali, né, várias explicações, né, várias interpretações das leis. E todo mundo que estava ali em torno, principalmente os mestres, né, sempre ouvindo, interrogando e achando interessante a resposta daquela criança, né, 12 anos. E todos ali admirando a sua inteligência e as suas respostas. Maria, então, observando aquilo, claro, fica preocupada. Percebe, né, que o seu filho ele tem essa facilidade, né, essa possibilidade talvez de seguir ali uma carreira como sacerdote. Então ela tem no seu coração essa preocupação. Notando então essas respostas, o Eleazar, que era uma pessoa ali do templo, né, que conhecia José, o pai de Jesus, chamou José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Ou seja, as coisas que Jesus estava colocando ali, explicando, provavelmente ia incomodar muitos, né, sacerdotes, fariseus, as pessoas conhecedoras da lei ali em Israel. E aí Maria então continua falando, né, com a Isabel. Ciente deste aviso, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus, juntos de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar pela sua sorte.
Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicações dos meus temores. Então, novamente, né, Maria sempre com aquele coração preocupado, né, com aquela angústia, poxa, meu filho, né, no meio dessas pessoas, desses poderosos. E aí, com esse temor, ela conversa com José acerca do filho, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. E aí, no dia seguinte, ela conversou a sós com José. No dia seguinte, Jesus chegou para ela, né, e falou. Então, ela narrando que Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, o que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Então, Maria, naquela preocupação, não tinha falado nada com ele, claro. No dia seguinte, Jesus pergunta para ela, mãe, mas o que acontece? O que a senhora está preocupada, né? Eu já estou com Deus. A minha comunhão é com Deus. Maria, ela, na posição de mãe ali, ela queria ter queria conquistar ali uma boa conduta, né, uma boa carreira para o filho. Mas aí, então, poxa, mãe, peraí, você está procurando questões mundanas, políticas, para mim, para o meu caminho? E ela fala para ele, tenha cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Aí ela continua a narrativa, né? Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, porque ela até então não tinha falado nada com ele, e aí ele com esse questionamento para ela e responde, mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa, entretanto, eu já estou com Deus. Então eu reconheço a preocupação da senhora, mas o meu futuro já está certo, né? Eu já estou em comunhão com Deus, com o Pai. Aqui a gente vê claramente que Jesus, mesmo na infância, ele já tinha pleno conhecimento, né? Pleno esclarecimento, né? da situação dele, da tarefa dele, da missão dele. Então, no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos. Então, anterior a isso, né, quando ele fala que Jesus fala para a mãe, né, que toda a preparação do mundo é valiosa, ele segue, né, dizendo para ela, meu Pai, porém, deseja de todos nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. Então, depois que ele fala isso, dessa escola melhor, ele fala com o pai que quer começar a trabalhar com o pai. Então, ao invés de ele escolher essa vivência do templo, né, de sacerdote, de uma pessoa ali conhecedora da lei, não. Eu quero ficar no lar, quero continuar aqui as lições com o meu pai, trabalhando dentro do lar. E aí Maria já então entende, né, que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Então, como a gente comentou no início, Jesus aqui, em todos os fatos dele, né, em todas as vivências dele, ele dá uma lição gigantesca, uma lição grandiosa. E aqui ele vem exemplificando justamente o que é a humildade e a vivência do Evangelho, não só fora, né, com as pessoas que o ouviam, as pessoas que ele compartilhava, né, o povo em si, mas também dentro do lar. E é interessante, né, essa questão da humildade de Jesus, que ele era conhecido, já que ele não tinha, né, essa vivência aí no templo, ele era conhecido como o quê? Um carpinteiro. Né? Que ele trabalhava com o pai, ele era o filho do carpinteiro, ele era o carpinteiro, era o filho de Maria e José, assim como em cidades pequenas, né? Ah, você conhece fulano, filho de não sei quem, neto de não sei quem. Então, dessa forma também, assim que as pessoas reconheciam Jesus, né? Tanto é que lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 55, pessoas se perguntavam, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então quem que é esse aí que está falando coisas, né, nessa sabedoria toda, dando esse exemplo todo, mas ele não é só um carpinteiro? Ele não é só o filho de fulano e ciclano? De onde vem, pois, tudo isso? Ou então ainda em Marcos, né, no capítulo 5, não é este o carpinteiro? E Jesus dizia para essas pessoas, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Então adianta a gente ser bom de fora e dentro de casa eu brigar com todo mundo, eu não aceitar os meus pais, eu não aceitar as pessoas que convivem comigo, ou se eu moro sozinho, às vezes
as pessoas que eu não consigo escolher, né, que é a questão dos nossos familiares. Nós não escolhemos, né, por mais que escolhemos viver longe, escolhemos viver sozinhos, mas ainda temos relações. Meu pai não vai deixar de ser meu pai, minha mãe jamais vai deixar de ser minha mãe, não é verdade? Então são coisas que a gente não escolhe. E se essas pessoas têm essa relação tão próximas conosco, aí alguma coisa tem, né? A gente tem que aprender alguma coisa com isso. Então a gente vê claramente que o quê? A demonstração da humildade de Jesus e a vivência da verdade o tempo inteiro. Não só de fora, mas também dentro do seu lar, com os seus pais, com os seus irmãos. Então a gente vê aqui o que então, se a gente está falando de humildade, o que seria então essa questão da humildade, né? Porque na nossa sociedade, quando a gente fala em humildade, normalmente a gente tende a relacionar com questões materiais, né? O que eu visto, o que eu como. Eu sou uma pessoa humilde, às vezes se eu quiser vir fazer a palestra com um chinelinho de dedo, mas não é isso, né? A humildade é justamente você reconhecer a grandeza de Deus com relação a você mesmo. Como Emmanuel vai colocar lá no livro Pensamento e Vida, a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Porque a grandeza do universo expressa a grandeza do seu autor, que é Deus. Então a humildade é a gente aceitar com coração, com amor, com carinho, aquilo que a gente não pode mudar. Porque várias coisas na nossa vida nós podemos escolher onde queremos viver, podemos escolher onde talvez vamos trabalhar, mas certas coisas, por mais que a gente tenta mudar, não tem jeito, nós temos que aceitar. Se a gente encarar isso com revolta, com raiva, vai ser muito pior. Então a humildade é justamente ter isso no coração, né? Deus faz o melhor para cada um de nós. E Jesus justamente mostra isso quando ele fala para José que aceite ele nos seus trabalhos, né, dentro de casa. Então a nossa, aqui tomando justamente esse exemplo de Jesus, a nossa vivência, não só do seu evangelho, mas do espiritismo, de tudo que nós aprendemos aqui juntos, começa dentro do lar. Começa eu com meu marido, começa eu com a minha mãe, os meus pais, né, quando a gente tiver um filho, a nossa relação de filho com o pai, com irmãos, enfim, né? É a nossa maneira de enxergar e ter sempre no coração a vontade de Deus. Então, continuando na história aqui, no contexto, né, da Maria e da Isabel conversando, em determinado momento elas percebem que José já tinha retornado, né, já tinha retornado da carpintaria, mas os meninos não estavam em casa. E aí elas vão procurar, já estava anoitecendo, elas sempre olham, né, falam, mas cadê esses meninos, né? Vão olhar, eles estão lá no horizonte, lá olhando a paisagem, Jesus mostrando para João, né, apontando o dedo para eles ali, naquele momento, né, do entardecer. E é muito bonito esse pedaço aqui, quando Humberto de Campos vem escrevendo Nazaré, né, essa paisagem ali, de onde os meninos estavam. Nazaré, com a sua paisagem, das mais belas de toda a Galileia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdrelão. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Então, como a cidade está ali em cima da concavidade, né? Às vezes você olha e você não vê nada. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. E nesse contexto, a Maria e Isabel avistam seus filhos. E aí Jesus, com seu pequeno indicador, mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudescências dos seus planos a um soldado de confiança. Então os dois estavam ali, né, na conversa, e Jesus mostrando para ele, provavelmente, né, contando como seria essa propagação, né, a caminhada dos dois para a propagação do Evangelho. E aqui surge o personagem, né, a figura de João, justamente justificando o título da lição, que é Jesus e o precursor. Então, quando a gente fala em precursor aqui, é justamente
João, conhecido como João Batista. Bom, como nós falamos, né, o João Batista, então, ele era filho de Zacarias, que era um sacerdote, e da Isabel, que era a prima, então, de Maria. Apesar de seu pai ser sacerdote, ter toda essa vivência dentro do templo, essa influência, né, esse poder, ele escolheu uma vida um pouquinho diferente. Ele era conhecido por se vestir de peles de animais, se alimentar de mel silvestre e ficar muito tempo no deserto, né, se preparando justamente para a sua missão, que era a missão de um profeta. Então, ele, colocando aqui o precursor, ele veio preparar o terreno para a vinda de Jesus, para o início do trabalho, né, de Jesus na propagação do Evangelho, não só propagação, mas vivência também do Evangelho, né? Então, ele foi transmissor das mensagens do alto, pelos quais se anunciava a chegada do Mestre e o começo dos trabalhos de regeneração da humanidade. A todos que queriam tornar-se dignos do reino dos céus, João aconselhava que se fizesse penitência, a reforma do caráter e na retificação dos atos errados que cada um tinha praticado. Então, as pregações de João Batista, elas eram muito caracterizadas pela a forma dele de falar incisiva, né, determinante. Olha, você precisa ser assim, você precisa fazer isso, né? Então, ele colocava muito essa questão da renovação, da transformação. Um exemplo, a gente pode pegar lá no livro do Caibar Schutel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, como que João Batista colocava, né, esses ensinamentos. Que as pessoas iam procurá-lo, né, iam procurá-lo nessa questão da mudança, né? Poxa, eu quero mudar, eu quero ser bom, quero seguir, né, o caminho de Deus, o que eu faço? Então, aos que lhe perguntavam, o que havemos de fazer para estarmos com Cristo? Ele respondia, aquele que tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. O que tem comida, faça o mesmo. Então, a questão da caridade, né, de você olhar o próximo. A uns publicanos que dele se aproximaram, solicitando-lhe o batismo, respondeu, não cobreis mais do que aquilo que está prescrito. A uns soldados que foram ter a ele, disse, a ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo. Então, são discursos que valem até hoje, né? na nossa profissão, no nosso modo de agir. Então, às vezes, o que acontece muito aí com as pessoas que têm o poder, né? Agora ele colocou aqui dos publicanos, dos soldados, né? Que tinham um certo poder nas mãos. Então, João Batista fala, olha, faça o que o seu serviço te manda fazer. Não prejudique o próximo, é sempre, né, nessa atitude de pensar no próximo. E aí, como o seu nome diz, né, João Batista, ele ficou conhecido com esse nome porque ele praticava o batismo, ele batizava as pessoas. Mas é importante colocar aqui também que o João, não foi João que introduziu a cultura do batismo, né, ali no povo, né, no conceito judaico. Na verdade, a sua inovação com o batismo foi justamente abrir esse batismo, né, foi a abertura da cerimônia, a conversão dos gentios, causando muita polêmica. Então, qualquer pessoa que chegasse para ele, né, com o coração realmente arrependido, interessado nessa mudança, nessa transformação, ele dava, então, o batismo. Mas sabemos que essa atitude dele ia incomodar algumas pessoas, né? Principalmente as pessoas ali do poder, do governo. Interessante lá em João, no capítulo 1, começando no versículo 19, que alguns sacerdotes e levitas então vai questioná-lo, quem é você, né? Quem és tu? Ele já coloca, eu não sou o Cristo. Que algumas pessoas achavam, devido à sua missão como profeta, as palavras que ele colocava, né? A questão justamente do batismo também, alguns acreditavam que ele era o Messias. Mas em todas as oportunidades ele deixava muito claro que ele não era o Messias, que ele estava vindo preparar o caminho para então Cristo vir com o Evangelho. Aí, continuando o questionamento, né, dos sacerdotes e levitas. Quem és, pois? És tu Elias? És tu o profeta? Ele responde, não, eu sou a voz do que chama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Aí perguntam para ele novamente, por que batizas? Pois se tu não é Cristo, nem Elias, nem o profeta. Eu batizo com a água, mas no meio de vós está um a quem não conheceis.
Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então aqui é a humildade de João Batista, né? Ele vem colocar assim o batismo, né? A questão do símbolo da renovação, do banho, né? Da água. Mas quem na verdade era o enviado, era o Messias, era o Cristo. Que ele não tinha nem a evolução suficiente para chegar aos pés de Jesus, né? A questão de atar as sandálias. E aí no mesmo dia, quando Jesus vinha para ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. Ou seja, vem um homem antes de mim, vem um homem agora, né, que já é muito mais evoluído do que eu, que vai então ensinar a vocês o que realmente é o amor, o que é realmente a vontade de Deus. E aí o batismo, então, até como o João aqui coloca, é só um simbolismo, né, o simbolismo dessa transformação, dessa renovação. E essas pregações, então, né, a forma como que ele falava, essa questão dele batizar qualquer um, né, que chegasse nele e quisesse realmente essa transformação, ele era muito criticado pelos sacerdotes e também pela família de Herodes, que era o rei na época. E justamente também porque ele introduziu algumas modificações nas práticas religiosas do judaísmo. Então, Herodes, na época o rei, ele se casa com a Herodias. Só que a Herodias era esposa do Filipe, que é irmão de Herodes. Então ele casou com a esposa do irmão. E aí, claro, João não aceita, né, ele como um profeta, o que ele vai dizer? Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Mas apesar dessa situação, ele gostava de escutar o que o João falava, né, considerava João como um homem sábio e santo. Ele sabia, ele tinha isso dentro de si, dessa grandeza, né, dessa autoridade, né, de João. Só que a Herodias não gostava de João, né, de maneira nenhuma, porque ele estava justamente enfrentando ela, né, na ação dela de ter casado com o irmão do seu marido. E aí, nessa época, então, devido a esse ódio aí da Herodias com João, ele é preso por Herodes. Ela já queria que Herodes já tivesse o matado, mas Herodes, sabendo que João era muito considerado pelas pessoas, pelo povo, e também ele mesmo considerava um homem santo, deixou ele por enquanto preso. Mas, a um certo dia, quando era aniversário de Herodes, numa ceia, né, ali junto com vários amigos, várias pessoas, no seu aniversário, a Salomé, que era a filha então de Herodias, só que era filha de Herodias com o Filipe, mas que já estava vivendo com os dois, né, com o Herodes e a Herodias. Ela chega ali dançando, né, agradando o Herodes e todos os convidados. E aí ele, então, naquela satisfação, né, ela está me agradando, né, ela está fazendo aqui meus convidados ficarem felizes, ele fala para ela: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele ainda insiste, né, se você quiser metade do meu reino, me fale que eu te darei para te agradar. E aí Salomé, naquela dúvida, chega na mãe e pergunta, na mãe Herodias, o que ela deveria pedir, né? Já que ele está oferecendo, o que eu devo pedir? Aí o que Herodias responde? Pede para ele a cabeça de João Batista. E aí Herodes, nessa situação, que já tinha prometido, a vontade ali também da sua esposa, né? O que acontece? João Batista é morto, decapitado. Que é aquela imagem, né, da cabeça de João Batista na bandeja de prata, exatamente. Então, justamente, é o pedido de Herodias. E aí, continuando aqui na mensagem, só para a gente, né, entender o contexto de João Batista, voltando nesse contexto da Maria com Jesus e a Isabel com João, na manhã imediata, impartindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: não queres vir conosco? No caso, quer ir no templo, né, ir conosco, a nos acompanhar. Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Transcorrido alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que
que o mundo conheceria em Jesus Cristo. Então aqui justamente é a figura do precursor, né? Jesus aproveita essa oportunidade de Isabel convidando ele e fala que o João vai primeiro, que ele vem então justamente preparar o caminho. O João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho a verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo. Então Salomé aqui, eles falando da filha, né, de Herodias, que pediu então a cabeça de João Batista. Representa a futilidade do mundo. Então ela perguntou para a mãe, não questionou o porquê, vou fazer a vontade da minha mãe. Estava ali, né, servindo de felicidade, de alegria ali, né, aos convidados. Então é a futilidade, né? Qual a importância? Será que ela pensou em algum momento quem seria João Batista? Por que a mãe dela estava pedindo, né, a morte dele? Então é justamente essa vivência, né, artificial, sem se preocupar com a finalidade, né, das coisas, do que acontece. Continuando, Salomé representa a futilidade do mundo, Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. Então, Herodes, o rei, a sua mulher, no caso Herodias, né, nessa questão familiar de ser a esposa do irmão, né, e o convencionalismo político e o interesse particular, porque Herodias, ela sentia ódio de João justamente porque ele era contra aquela situação, né? João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Então João justamente morreu porque ele colocava a verdade em qualquer circunstância, né? Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Apesar de sofrer, de causar esse incômodo às pessoas, né? Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz do íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. Então, nesse caso aqui, o João, como precursor, ele vem justamente, né, ajustar, né, moldar esse molde, a sociedade, né, já colocando o que as pessoas deveriam fazer, né, a questão do arrependimento, você precisa melhorar, você precisa acordar e se transformar. Operário da primeira obra, ele é o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Então, nessa frase que Jesus disse, né, que João Batista é o maior de todos, porque ninguém teve essa missão tão especial que era anteceder, ser o precursor da Boa Nova, né, ser o precursor do governador da terra, do Evangelho de Jesus. Então, por isso que ele fala que nenhum espírito encarnado aqui teve uma missão tão grandiosa como essa. Bom, era isso que eu tinha para colocar hoje. Então, muito obrigada e que a espiritualidade de luz esteja com vocês e no seu lar.